Eu vou falar um pouquinho da Copa de 58 e o quão importante ela foi para a internacionalização do Brasil, né? E até mesmo para ajudar no desenvolvimento, na parte anímica, né? Ela ajudou bastante. 1958 em si foi um ano muito bom para o Brasil, né? A bossa nova, o cinema, outros esportes também. A gente teve, graças a Deus, um ótimo ano em 1958, né? Mas vamos lá, a gente vinha. O Brasil, ele vinha da Copa de 1950 com um certo sentimento de medo. A gente tinha perdido para o Uruguai dentro de casa, no Maracanã lotado, e mais ou menos por ali começou a se criar um certo complexo de vira-lata dentro do Brasil, né? Um certo medo em relação aos outros países. A gente era um país de terceiro escalão, pouco conhecido, quase totalmente rural. Mas foi aí que, então, a conquista da Copa do Mundo, junto com o progresso realizado pelo nosso, então, presidente Juscelino Kubitschek, ajudou a dar uma aliviada pra gente, né? Eu acho que a gente pode destacar ali o jogo da final, né? Um excelente jogo por parte da nossa seleção. A Suécia vinha bem demais, era a favoritaça ao título, né? E mesmo com esse sentimento de inferioridade por parte da nossa população, bastou que um tal de Pelé, um garoto que na época tinha 17 anos, e um atacante de pernas tortas chamado Garrincha, resolvessem o jogo pra gente. Final, Brasil 5, Suécia 2, né? Mas voltando a falar um pouquinho mais sobre o contexto, né? Em 1958, o Juscelino, ele tinha prometido um grande progresso, né? Aquela famosa frase dele, 50 anos em 5. E a gente já estava no terceiro ano de governo dele. Brasília estava sendo ainda criada e a Ford estava trazendo ainda a primeira fábrica para o nosso país, né? Além, é claro, da Bossa Nova. Então, assim, a gente já estava começando a ficar melhor no cenário nacional e internacional. E daí, com o título da Copa, ali a nossa atuação, né? Pelé e Garrincha bagunçando a defesa adversária, encantando os brasileiros, a gente meio que quebrou um pouco esse complexo de vira-lata, né? Nos tornamos muito mais confiantes, né? Inclusive, uma curiosidade, naquela época haviam poucas TVs pelo Brasil, então a maioria da população acompanhava a conquista pelo rádio, mas nem por isso a gente foi incapaz de se unir e torcer, né? As pessoas se reuniam próximas de alto-falantes, colocado em frente a jornais e estações de rádio, né? Só depois de um mês a gente conseguiu ver as imagens do jogo, né? Que coisa louca que era naquela época. Tempos, no gerais, muito eufóricos, né? A gente se tornou... Foi algo que nos deixou muito felizes, muito orgulhosos, né? Foi o máximo, foi o auge para aquela época, né? E 2 anos depois daquela conquista, o JK, ele inaugurou o Palácio da Alvorada, né? O primeiro marco da nova capital do país. Com isso também a gente teve uma certa aceleração no nosso processo de industrialização, né? A vinda do fogão a gás, o chuveiro elétrico, o bombril, caneta esferográfica. E também vale ressaltar o genial Oscar Niemeyer, né? Fazendo o design ali, entre aspas, projetando Brasília, tinha me fugido da palavra, né? A bossa nova, o teatro e o cinema internacional também ganhavam muitos prêmios, avançavam muito bem nessas premiações, né? Os investimentos em energia também, transporte, construção, modernização, tudo parece que aumentou com essa vinda da Copa, né? Então, fora que também no cenário esportivo, a vitória da seleção brasileira inspirou muitos atletas brasileiros que passaram a conquistar títulos em outros esportes. A gente pode destacar aqui a Maria Esther Bueno, que conseguiu conquistar um Grand Slam, né? E o time de basquete brasileiro também conseguiu conquistar o título mundial. Mas acho que é isso no geral. Eu espero que tu tenha gostado, senhor.